Não duvide de Deus, porque quando Deus fala, Deus faz. Esse homem, diante da voz de Deus ministrada pelo profeta, ele não acreditou no que Deus faria. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: seja um destemido, e aquilo que Deus promete, nunca duvide, porque Deus promete e cumpre. Se Deus disse: eu estarei com você todos os dias até a consumação dos séculos, Ele estará com você todos os dias. Ele acampa os anjos ao seu redor, Ele habita no seu coração, Ele está com você, porque Ele promete, Ele cumpre. Mateus 28, 20 conta esse versículo para a gente. Não duvide que Deus pode curar qualquer adoecimento físico, emocional. Não duvide que Deus liberta qualquer pessoa presa em qualquer tipo de escravidão, principalmente espiritual. Não duvide que Deus faz tudo isso, porque Ele promete em sua palavra. Não duvide que Deus não vai deixar faltar o pão na sua mesa. Tenha um coração grato, doe, oferte, e oferte sem medo de que aquilo vai te faltar, porque Deus ama aquele que dá com alegria, como Paulo vai falar aos Coríntios lá no capítulo 9. Faça isso com alegria. Davi, no Salmo 37, ele diz: gente, eu sou velho, mas já fui jovem, eu nunca vi na minha vida um justo passar necessidade e um filho dele a mendigar o pão. Nunca vi. Nunca vi um filho de Deus passar por essa circunstância. Então, mordomia cristã é coisa muito séria, gente. Devolver um pouco do muito que Deus nos dá, que Deus nos concede. E eu vou dizer mais para você: não duvide da promessa de Deus. Romanos capítulo 10, Paulo diz: se você crer em Jesus Cristo com o teu coração e com a sua boca confessar que Ele ressuscitou dos mortos, sabe o que vai acontecer? Você será salvo. Creia do fundo do seu coração, crendo em Jesus, você vai para o céu e ninguém te rouba isso. Ninguém te toma isso. Nós somos moradores do céu, não estamos lá ainda, mas já pertencemos àquela grande comunidade celestial. Mas o capitão era orgulhoso, se apoiava no braço do rei, achava que não precisava de Deus, como tantas pessoas nós encontramos no nosso caminho, que tem esse mesmo coração. Não sejamos como esse homem, e sejamos destemidos para dizer: eu creio sim em Deus. Como diz a canção: se Deus fizer, Ele é Deus; se não fizer, Ele é Deus. Não importa, eu não o adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Tenha plena convicção para você dizer isso do fundo do seu coração. Tenha atitude, saia da rotina, da mesmice. E a gente sempre tenta demonstrar isso ao coração das pessoas, que nada muda se você não mudar, que nada se transforma se você não for transformado. Nenhuma circunstância em nossa vida muda se a gente não mudar. E aqui o texto conta a segunda história. O capitão era orgulhoso, 2 versículos fala dele e acabou. Agora o versículo 3 vai mostrar para a gente a história de outras pessoas que não tinham mais orgulho, até porque estavam com a vida totalmente quebrantadas. 4 homens leprosos, a pior doença da época, estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Eles olham um para o outro e falam: nós vamos ficar aqui desse jeito, cheirando já a carniça, perdendo todo o tempo do mundo, vamos ficar aqui até morrer? Vamos continuar no pecado, enchendo a cara de bebida até morrer? Vamos continuar usando droga até morrer? Vamos continuar não querendo saber de Deus até morrer? Querido, você até pode viver sem Deus, mas você não pode morrer sem Deus, porque se você morrer sem Deus, não tem volta, não tem segunda chance. E aqui esses homens olham um para o outro e dizem: nós vamos ficar aqui parados até quando? Cristão parado vira monumento, monumento vira ninho para pombo, para bicho, para passarinho. Cristão, vida cristã é movimento, você tem que estar sempre se movimentando. E esses homens tomaram uma decisão: precisamos mudar, então mudaremos. O que você precisa mudar para a realidade em sua volta mudar? Encorajo você, mude.
Eles estavam à porta, eles estavam sem expectativa nenhuma, não tinham orgulho nenhum, eram doentes, eram pessoas rejeitadas, pessoas até hostilizadas por conta do seu adoecimento, mas ali, parado, eles olharam um para o outro e pensaram: se permanecer como está, certamente nós morreremos. Precisamos de alguma coisa na nossa vida. E aqui eles tiveram um ato de fé que é muito interessante. Sabe aquele jargão que diz: quem não arrisca, não petisca? Aquele jargão que diz que o mundo é dos corajosos, dos destemidos, ou aquele jargão que diz: pior do que está não fica. Pode ficar muitas vezes. Eles precisaram tomar uma atitude para mudar, e aqui eu digo para você: viver com a cara carrancuda não vai trazer alegria ao teu coração, esquece, não vai. Alegria se demonstra, alegria se vive, alegria irradia pelos poros, gente. Um coração feliz aformoseia até o rosto, segredo de beleza divina para cada um de nós. E aqui a palavra é muito clara: se eu viver a vida a recusar a olhar para Jesus, se eu viver a recusar a me humilhar e pedir perdão dos meus pecados, o destino é certo e cruel, que é a eternidade sem Deus no inferno. Os leprosos, 4, eles estavam ali, reconheceram que eram pecadores, reconheceram que eram pessoas que precisavam de uma transformação, que alguma coisa precisava mudar. Então eles olham um para o outro e tudo começa com a intenção: eu preciso mudar, Deus me ajuda, Deus me socorre, do jeito que está, Pai, não pode continuar. E é muito interessante que depois da intenção vem a atitude. Reino é feito de atitude, e se você olhar o versículo 4, ele vai dizer assim, se dissermos, entraremos na cidade à fome e morreremos lá, se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Então vamos pois agora, e demos conosco no arraial dos sírios. Estava em guerra, tinha um arraial ali acampado. Se nos deixarem viver, viveremos, se nos matarem, tão somente morreremos. E olha o verso 5: levantaram-se ao anoitecer para entrarem no arraial dos sírios. Um ato de coragem. Precisamos fazer alguma coisa, então faça. O que precisa mudar? Mude. Qual atitude no seu trabalho? Atitude na sua casa? Atitude no seu ambiente de amizade? Atitude na sua igreja? O que tem que mudar, gente? Mude. Não fique na intenção, comece pela intenção, mas avance pela atitude. Foi isso que eles fizeram. E é muito interessante o que eles fizeram. Levantaram-se, é como se eles olhassem um para o outro e disseram assim: vamos para lá, e seja o que Deus quiser. Você pode ter esse sentimento e esse pensamento, sabe por quê? Porque Romanos 12:2 diz exatamente o que Deus quer. Sabe o que Deus quer? Só o melhor para um filho seu. A vontade de Deus é boa, agradável e ela é perfeita. Deus está querendo nos abençoar, querendo fazer um milagre na nossa vida para a gente desfrutar, mas a gente muitas vezes não tem coragem para usufruir. Olha o que acontece no versículo 6 e 7. Eles chegaram lá no final do versículo 5: eis que não havia ninguém. Acharam que tinha um exército lá que ia matá-los, mas quando eles chegam lá, não tinha ninguém. Versículo 6: porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios um ruído de carro de cavalo e o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus, dos egípcios, para virem contra nós. Pelo que, versículo 7, se levantaram e fugiram ao anoitecer, deixando tudo para trás: comida, bebida, riqueza, armas, de medo de serem vitimados. Eles fugiram. Esses homens tomaram atitude, chegaram no acampamento e viram ali o milagre de Deus com seus próprios olhos. Uma abundância enorme de bênção. Ali a fome deles acabaria, a sede acabaria e toda a pobreza deles acabaria com o que eles arrecadariam ali naquele lugar. O que me leva a pensar: há abundância de bênção na presença de Deus, gente.
na presença de Deus, a bênção, e Deus sempre deixa bênção no caminho de um filho seu. Nós não desfrutamos, porque muitas vezes não somos destemidos para tomar uma atitude. Eles chegam, comem, bebem, começam a guardar riquezas, ouro, prata, o que eles vão encontrando no caminho, mas algo fenomenal acontece aqui. A bênção é grande demais, a bondade é grande demais, e bondade, amor e graça se divide, não se guarda só para si. O meu salário não é meu, é Deus que me dá. A minha casa não é minha, é Deus que me dá. A capacidade nossa, é Deus quem nos concede, não pode ficar só comigo, eu tenho que dividir com as pessoas. Versículo 9 e 10 mostra isso. Então disseram uns para os outros: não fazemos bem esse dia, é dia de boas novas, e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos como culpados, pois agora vamos e anunciamos isso na casa do rei. Eles pensam: se eu ficar calado, eu vou ser cobrado, porque eu não compartilhei bênção com os outros. Vamos dizer para todo mundo: gente, tem aqui, ó, tem comida, tem bebida, tem riqueza. É como Lutero ensinou, gente. O que é um cristão, o que quer fazer evangelismo? É um mendigo dizendo para outro mendigo onde encontrar o pão. Se você encontrou o pão, está cheio de gente morrendo de fome, mostre para eles: ali ó, que eu achei o pão, ali tem pão. Aonde? Na presença de Deus, na palavra de Deus, na vida com Deus, na casa de oração do povo de Deus. Bênção se divide, eles vão e gritam para todo mundo ouvir. O nosso testemunho, ele tem que ser gritado aos quatro cantos, aos quatro ventos. O que Deus fez na nossa vida, todo mundo tem que saber, tem que perceber o quanto Deus foi maravilhoso, de onde Deus nos resgatou, do que Deus nos tirou, do que Deus nos livrou, e como Deus tem conduzido a nossa vida. Esses rapazes contam, o exército duvida, mas mesmo assim vai até lá. O resto da história conta isso, e eles usufruem de tudo o que está acontecendo ali. Mas eu quero concluir minha fala com você. Se você sabe onde Deus está, aponte para quem não sabe. Se você sabe onde tem pão, mostre onde tem pão. Se você sabe onde tem bênção, mostre onde tem bênção. Se você sabe como alguém se livrar do lamaçal de podridão e do pecado, mostre para a pessoa o que ela precisa fazer. Se você sabe como resolver qualquer problema das pessoas, aponte para elas o caminho para onde responder, para onde resolver. A boa notícia, a gente se espalha. Se você olhar o versículo 11, é interessante. Então os porteiros gritaram e fizeram anunciar a boa nova no interior da casa do rei. E a partir daqui o texto vai mostrar que todo mundo, de boca em boca, foi espalhando a notícia. Você só precisa acender a chama do evangelho, que esse mundo, gente, está cheio de gasolina doida para ser incendiada. Os campos estão brancos, mas os obreiros são poucos. Rogai ao Senhor da seara para que mande obreiros. Está cheio de almas para serem resgatadas do inferno e levadas para a eternidade com Cristo. O que falta não é Bíblia, o que falta não é Deus, o que falta somos nós, nos dispusermos para fazer esse trabalho. O povo colheu bênção. Versículo 16 mostra que eles vieram a Arraial, eles pegaram tudo aquilo que estava ali disponível para eles. A bênção de Deus se confirmou do jeitinho que o profeta disse que se confirmaria. O povo colheu bênção, foi abençoado, mas o capitão, aquele orgulhoso, aquele que se apoiava no braço do rei, no versículo 17 mostra o fim que ele teve. Dera o rei a guarda da porta ao capitão, em cujo braço se apoiava, mas o povo o atropelou na porta e ele morreu. Ali sempre terminou a vida dele. E por que ele morreu, queridos? Porque a Bíblia nos ensina que sem fé é impossível agradar a Deus. Ele não tinha fé, e uma pessoa sem fé é uma pessoa morta.
O Deus nosso que nós amamos é vivo, o Deus que nós servimos continua transformando vidas e realidades sociais e espirituais, e cabe a nós completar a missão. Vamos completar a missão que Deus nos deu. A palavra está aí, Deus continua vivo e verdadeiro. Vamos levar essa mensagem até os corações, vamos levar até aquelas pessoas, seja orando, seja indo, seja contribuindo, ou fazendo tudo isso perante as pessoas. O capitão viveu e morreu sem Deus. Os leprosos tiveram uma vida terrível, mas não perderam a fé que os sustentava. Você até pode viver sem Deus, mas um dia a sua vida vai terminar aqui. E na oração que ouvimos, o nosso pastor Mauro, nós ouvimos que esse é o destino certo de todo mundo, e sabemos disso, gente, no final. Você não pode morrer sem Jesus, você não pode terminar seus dias aqui, sem antes ter entregado seu coração para Cristo, dizendo: Jesus, entra no meu coração, perdoa os meus pecados, eu quero fazer parte da família do céu. O céu foi feito para nós, com carinho que Deus o preparou. Eu te convido, seja um destemido, e como o profeta disse ao capitão, você verá com os seus olhos, mas não vai desfrutar. Entrega a sua vida para Cristo e veja com seus olhos o quão maravilhoso Deus é, o quanto Deus tem feito, o que Deus tem transformado de vidas. É o que a gente costuma dizer, com Deus é assim: pague para ver, porque vale a pena, você vai ver, porque o nosso Deus, Ele não mente, Ele não muda, e Ele quer usar a nossa vida para honrar e glorificar o nome dEle. Se você crê nisso, eu queria ouvir de você um gostoso amém. Amém. Então feche teus olhos, baixe a sua cabeça e vamos orar ao nosso Deus. Obrigado, Pai, pelo privilégio que nos deu essa noite. Privilégio, Deus, de estarmos na sua casa de oração, de cantarmos louvores ao teu nome, de ouvirmos relatos de vidas, ó Deus, as quais entregamos em tuas mãos e oramos, ó Deus, por cada uma delas, de também, Deus, ouvirmos a tua palavra, Deus, que sempre viva, verdadeira e eficaz, tem o poder de transformar as nossas vidas. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos destemidos, corajosos, ó Pai, e a colocarmos em prática, Pai, a fé que um dia nos salvou, a fé que nos sustenta. Ajuda-nos, Deus, a aprender a depender do Senhor em tudo, em todas as coisas, ó Pai, e a desfrutarmos com os nossos olhos das bênçãos que o Senhor tem derramado. E não há bênção maior, Deus, do que ver a festa no céu quando um pecador se arrepende, Pai. Usa, Deus, essa igreja, usa a nossa vida, Pai, para que sejamos canais de bênção e da graça do Senhor fluindo em nós e alcançando almas para o teu reino, Pai. Não permite que nenhum dos que nos ouvem nesse momento passem para a eternidade um dia, Deus, sem essa certeza de te pertencerem, de serem da tua família, Deus, e de serem moradores do céu, Pai. Usa-nos, Pai, para completarmos a missão que um dia nos foi dada, e por isso te louvamos com gratidão, em nome de Jesus, amém e amém.